Novamente é um prazer estar aqui no teu Insta, né? Acho que já deve ser a quarta ou quinta vez que a gente faz live juntos e também outras coisas que foram legais também na época aí da pandemia, né? Para informação no YouTube. E é um grande prazer, uma grande honra. A sua audiência é uma audiência extremamente seleta, e é muito bom quando a gente fala para pessoas que realmente estão aqui porque se interessam, porque têm um objetivo de melhora, de conhecimento, né? E estando com uma pessoa do seu naipe, né? Que tem, além de quase 30 anos de medicina, né? Eu, você e o Alan, a gente formou praticamente aí todo mundo junto, mas que também trilhou, né? Foi um dos primeiros, com certeza, que trilhou todo esse caminho, né? De ser um coaching na área de saúde, do gerenciamento do estresse, né? As suas palestras realmente, eu lembro a primeira que eu vi num congresso aqui em São Paulo, e que realmente ali abriu não só o meu coração para essa questão, mas também, posteriormente, você nos orientou muito no nosso início de carreira, nessa área mais nova da medicina, que ainda é um bebê, né, se a gente comparar com a medicina tradicional, que já tem bem mais anos, né? E então eu tenho só que te agradecer pelo convite e também por ter me convidado para estar ali escrevendo, né, um pedacinho do seu nono livro. Gente, a doutora Ana Paula, além de ser uma amiga minha do coração, a gente fora desse ambiente de redes sociais, a gente conversa bastante sobre os rumos da humanidade, os erros e acertos, né? Aquilo que está fora do alcance dos olhos, muita coisa energética, espiritual e psicológica que está realmente relacionada ao que está acontecendo no nosso momento e que vai acontecer, né, Ana? E a gente Uhum. concorda que saúde é uma das coisas que as pessoas mais já precisam. Espero que a pandemia tenha ensinado isso para todo mundo e vão precisar para enfrentar tudo que vem por aí. E a doutora Ana Paula, ela me deu a honra de escrever, deixa eu ver aqui, foi a orelha, isso, esta aqui do meu livro, tá? Muito honroso para mim, porque eu não chamo pessoas para escrever nas minhas obras. O Augusto Cury já prefaciou uma obra minha, o Laí Ribeiro colocou palavras na quarta capa do meu sexto livro. Ele foi no lançamento do meu quinto livro em São Paulo, é um cara que eu admiro pra caramba. O Augusto Cury nem se fala demais. E para esse livro, eu convidei e todos aceitaram, o que me deixou muito honrado, escrever algum depoimento sobre o livro. Dr. Adolfo Duarte, doutora Ana Paula Rodrigues, doutora Lain Dutra, que é o marido da doutora Ana Paula Rodrigues e um grande amigo meu há 30 anos. Ele deve estar aí, porque ela está sorrindo, deve estar aí perto. Doutor, Tá lá embaixo estudando, está lá embaixo para estudando, variar, né? maratonando, para variar. Doutor Glaucio Nascimento, doutora Denise de Carvalho. Então, eu só chamei peso pesado para poder avaliar a obra muito antes dela chegar para vocês e para poderem dizer, olha, se tiverem sugestões de melhoria, podem passar, serão muito bem-vindas, porque, gente, O Domínio em Sua Saúde, ele é um livro 100% gratuito e ele é para ficar para a humanidade. Eu quero que seja uma obra que daqui para frente está sendo traduzida nesse momento para o inglês, o próximo passo depois vai ser para o espanhol, e eu vou arcar com o lançamento dela mundialmente. Eu sei que vai capilarizar muito rápido, porque é uma obra gratuita e não é para atrair gente para o consultório, para atrair para um produto digital, para vender algo no final. Não. Ela é uma obra de um cristão para toda a humanidade, cristãos e não cristãos, para poder ajudar a resgatar na cabeça de vocês e na vida de vocês o que realmente importa para recuperar, manter e melhorar a saúde. A gente veio perdendo isso, principalmente nos últimos 100 anos. Perdendo o quê, Ícaro? Perdendo os ensinamentos de Hipócrates, pai da medicina 400 anos antes de Cristo. Ele deixou bem claro que a base da medicina, a base da atenção à saúde, são duas coisas, só duas coisas. Nutrir o organismo e remover os obstáculos à cura. Tá? Então,
melhorar os hábitos de vida é algo que entra no primeiro foco, principalmente, que é da água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, cuidado mental, espiritual, da saúde social, e remover os obstáculos à cura, como outro foco, desintoxicando, lidando melhor com o estresse. Os suplementos entram em parte na remoção de obstáculos à cura, em parte na questão de nutrir o organismo. E por que eu digo que a gente veio perdendo isso? Porque eu notei que na minha infância, adolescência, como adulto jovem, na faculdade, depois como médico, o que mais é estimulado para nós vai vivendo a sua vida. E quando aparecer algo, você vai ao médico ou toma um remédio e se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. E isso está errado. Isso nunca foi medicina de qualidade. A medicina de qualidade foca na prevenção, em primeiro lugar, e foca quando o paciente já tem algum sintoma ou distúrbio, em nutrir e remover os obstáculos à cura. Porque até quando você usa um antibiótico, não foi o antibiótico que te curou da infecção, foi o seu organismo. O antibiótico deu apoio, ajudou a remover obstáculos à cura. Então, Ana, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês, para você e para o Alan, que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer uma live com vocês, o honrado sou eu, porque vocês são gigantes, sabe? Vocês têm um trabalho louvável, já têm uma herança para a humanidade. Se tudo acabasse hoje, como aquele último livro, o último filme da Netflix, né, colocando lá O Mundo Depois de Nós, já seria um legado para qualquer pessoa encontrar depois e falar, caramba, olha o que esse Alain Dutra deixou, olha o que essa doutora Ana Paula Rodrigues deixaram. Então, eu fico muito feliz. E eu queria começar a live com uma pergunta espinhosa. E eu queria que você fosse bem técnica na resposta. Só deixando claro, né, a Ana pode querer se apresentar mais profundamente depois, que vocês podem conhecê-la melhor também lá no www.dominiesuasaude.com.br ou no link da bio, que é onde vocês podem baixar o livro agora, gratuitamente em PDF, ler, praticar, melhorar a vida, porque ele melhora a vida mesmo se você ler e praticar, compartilhar amplamente, ele é gratuito para a humanidade em PDF, e ver o currículo da Ana extenso, uma partezinha dele. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, por que você aceitou escrever umas palavras sobre o livro, depois que você leu e analisou a obra? Qual contribuição que você acha que o Domine Sua Saúde ele pode realmente trazer para a vida das pessoas? Bem, primeiramente eu queria agradecer alguns pacientes que estão aqui, em especial a Tatiane Fontanelli, que é uma pessoa que ela vem há 3 anos buscando gerenciar tudo isso e que tem conseguido bastante. E também há uma futura colega, Daniele Gashi, que está aqui, estudante do 3º ano de medicina, parabéns, passou agora para o 4º ano. Eu mandei para ela uma série de PDFs ontem, inclusive eu falei, por favor, estuda bioquímica, anatomia e fisiologia, que é a base de toda a medicina, né, Ícaro? As ciências Sim. básicas na medicina, elas são extremamente importantes, né? Eu fui, como você sabe, outros colegas sabem, fui preceptora na Faculdade de Medicina da ABC e posteriormente na Beneficência aqui de São Paulo. Eu adoro lecionar e adoro muito, muito, muito estar próximo do aluno. E eu tenho visto, eu estou com 3 estudantes de medicina, inclusive alguns vêm acompanhar a gente aqui em alguns dias de trabalho, e eu estou vendo que isso está se perdendo, né? É a base da medicina. Então, eu acho que uma das questões que você falou aí, por que eu aceitei? Porque eu acho que você traz dentro de todas as suas obras, de todo esse seu pensamento, principalmente da doação, e como você falou aí do nosso juramento, né, que a gente faz lá do Hipócrates, é trazer realmente a medicina em sua base, que não é uma medicina de remédio, é uma medicina de, como você disse, de autoconhecimento, né? Não sei se alguém aqui viu um vídeo que circulou pela internet de uma das perguntas da prova do Enem. Quantos rins você tem? Como que uma pessoa não sabe quantos rins ela tem? Como que ela não conhece o próprio corpo? Não sabe de que lado fica o fígado?
né? Então, assim, isso é assustador. A partir do momento que a pessoa não conhece o próprio corpo, como é que ela vai cuidar do seu corpo? Como é que ela vai gerenciar os seus hábitos de vida, né? Então, isso é uma coisa que vai numa base até um pouco mais, né? A pessoa que não conhece, e daí foram perguntando para os estudantes que saíram da prova do Enem, quantos rins você tem? Né? Que foi a pergunta da prova do Enem. Eu acho que eu tenho 5, eu acho que eu tenho 2, eu acho que eu tenho 1. Até achei que aquilo fosse o tipo pegadinha do Silvio Santos, né? Não, as pessoas não sabiam. E isso a gente vai vendo quando. E qualquer. Eu não estou te falando de qualquer classe social. A pessoa não tem autoconhecimento do próprio corpo. Ela, durante o banho, ela se distrai, ela não se vê, ela não se toca, ela não vê uma lesão, ela não percebe uma dor, ela não sabe como falar essa dor. Lembra da anamnese? Que falava os 10 itens da dor. Como é que é essa dor? É uma dor. Mas como é que é a dor? Né? Super beijo aqui, doutor André. Um top tem aí na fisioterapia, na osteopatia. Muito obrigada por cuidar de mim, da minha família. Obrigado por você estar aqui. Espero que um dia o Ícaro convide você. Ícaro, um grande colega que tem aí também o nosso pensamento aí na área médica. Então, como eu estava falando, eu acho que foi muito importante você trazer esse livro. Você sabe que eu sempre deixei os seus livros na minha sala de espera para que os pacientes folheassem. Alguns eu dava de presente para alguns pacientes, e é item de prescrição, certo? Os seus livros, tanto nas receitas do Alain, como é item de prescrição. Então, é a base, exatamente como você falou, o autoconhecimento, conhecimento do próprio corpo, os hábitos de vida, né? As pessoas hoje cada vez dormem menos, dormem mal, tem a questão da alimentação, a questão da água, que você já falava há muitos anos, né? E aqui a gente tem visto muitos distúrbios ligados à desidratação. Eu falo principalmente agora no verão, tem uma piora do edema de pernas. Você tem muitos pacientes aí com problemas mentais devido à desidratação, né? Então, são coisas tão básicas e as pessoas só pensam que, nossa, na máquina, na inteligência artificial que agora vai laudar exame, nossa, na máquina que faz um coração em 3D, nossa, na quimioterapia. Gente, vocês estão vendo o final do processo, né? Quer dizer, a medicina tem que cada vez ir mais para remediar e consertar os processos que poderiam ter a base, né? E a gente busca muito, você é um cara super família, né? Parabéns aí pela formatura da Gigi, daqui a pouco é aniversário dela, você tem uma esposa excelente, que é a Kátia, uma pessoa que também é super engajada na saúde da sua família, né? E que a base na família. Então, as famílias estão cada vez comendo menos juntas, né? Não se respeitam horários de refeição, em que você pode, de repente, avaliar com o que seu filho está comendo, como ele está comendo, ajudar no preparo, né? Então, está se terceirizando demais também essa questão dos cuidados com a família, com os amigos, e às vezes na hora da refeição, que é uma hora que você tem que ter ali a mastigação, o prazer, a pessoa está brigando uma com a outra, a pessoa está no celular. Então, né, Ícaro, eu acho que isso é interessante até para você que também estuda algumas questões de comportamento, buscar como é importante trazer para a gente, dentro aí do teu portfólio, a questão não só dos hábitos, mas a questão dos comportamentos dentro de algumas áreas do nosso dia a dia, que vai desde a higiene, que vai da hora da alimentação, a hora que você está no supermercado escolhendo teus alimentos, são coisas básicas, mas através disso você consegue manter a tua saúde e também prevenir algumas doenças. Não é fazer um check-up maravilhoso no hospital A, B e C, ou fazer um exame genético, né, que agora virou moda, né, fazer um exame genético de 1000 páginas, como outro dia chegou aqui, você olha assim, sim, exame genético de 1000 páginas para saber que você tem risco para, como a paciente falou, eu tenho risco para 50 tipos de câncer diferentes. E aí? Não consigo tirar o seu DNA. Nós temos que fazer o quê? Se você tem um perfil genético, assim como trombofilia, que é a parte vascular, você tem que tirar o gatilho externo, certo? Então, se você tem um perfil genético grave para câncer, além de ler todos os seus livros, é gerenciar todas as coisas que podem levar a câncer, que a gente Sim. sabe quais são, né?
Então, acho que esse é um ponto principal que você sempre trouxe muito bem nas suas obras, que você bate todo domingo aqui, gente. Convido quem ainda não segue o Ícaro, quem está aqui primeira vez nesse live, todo domingo este moço, às 20 horas, ele traz informações. E às vezes fala, nossa, mas vai falar de novo disso? Se você não aprendeu, tem que se falar de novo, é igual criança, né? Porque é pela insistência que muitas vezes você realmente aprende. Então, eu acho que o que falta é isso, é a simplicidade dentro do nosso dia a dia, né? Quer se automatizar tudo, eu conheço uma pessoa que tem 7 Alexas dentro de casa, além da contaminação, né, eletromagnética, né? Cada vez se gasta menos energia no dia a dia, tudo é carro, né? Então, assim, quando a gente faz bioimpedância aqui, e daí é muito interessante, eu pego e eu vou falando para o paciente, massa magra, massa gorda, tudo, eu ponho lá, metabolismo basal. Ícaro, cada vez menos as pessoas gastam menos energia, é impressionante. Metabolismo basal de 1.200, 1.400 calorias ao dia, eu falo, que tipo de dieta eu vou dar para você? Né? Aqui nós temos excelentes nutricionistas na live. Um cara que gasta só 1.200 calorias e precisa perder 15 quilos, ele vai comer o quê? 600? E fazer exercício? Não vai dar certo essa dieta, né? Então, são pequenos detalhes que, a hora que você senta, conversa, o paciente vai te falando, na primeira consulta, a hora que a gente vai fazer ultrassom, ou que a gente vai fazer algum outro tipo de tratamento, e aos poucos ele vai te relatando, você vai ver onde estão os pequenos erros, né, e que se juntam a tudo isso. Então, eu acho que é muito importante, a gente tem muitas mulheres aqui, muitas mães, comecem a perceber isso no dia a dia da sua família. Vem cá, lavagem de mãos, é só no Covid? Né? Quantos quilos de álcool gel eu gastava no Covid? E hoje, um pote de álcool gel está aberto desde outubro e não foi gasto na recepção do consultório. Né? Então, assim, não é só quando a casa pega fogo que você tem que chamar o bombeiro, né, Ícaro? Isso é uma construção diária. Então, eu falo para muitos pacientes, sobreviveu à pandemia quem tinha um terreno biológico geneticamente bom, mas mesmo quem não tinha geneticamente bacana, mas que tinha aí uma reserva, né, em que tinha aí um exército pronto para se proteger, né? E quem tinha bons hábitos de vida. Sim, sim, Eu por peguei isso que tinha um bom muitas. exército. É porque, assim, quando a gente coloca meu povo perece por falta de conhecimento, isso é bíblico. E, assim, a falta de conhecimento nos dias atuais já não é desculpa para muitos, ou não deveria ser, porque a internet está aí para você buscar conhecimento. Uma das bandeiras que eu levanto no meu livro é de que todo mundo deveria gastar pelo menos 5 minutos todos os dias, só 5, para sintonizar com assuntos de saúde. Por exemplo, um post de saúde de qualidade de alguém que você siga, sabe? Ou um videozinho de 5 minutos de saúde, se for maior, você usa seus 5 minutos, assiste em pedaços, sabe? No final do ano serão 1.800, quase 1.900 minutos de saúde aprendidos, de conhecimento. Aí basta planejar e praticar na sua vida. E quando eu fui levantar as objeções ao meu livro, mais recentemente, eu fiquei de cara com 3 delas. Fiquei de cara. Uma das objeções é o fato de ser gratuito. Por quê? Tem gente que pensa, qual é a pegadinha? Por que um livro desse ser gratuito? Ah, ele botou muitos links para o pessoal e para o material dele. Não, gente, os links são para aprofundamento. Para eu depois poder aprofundar para vocês cada tema. Depois que for lançado e tudo. Ah, não, é gratuito porque deve vender alguma coisa no final. Não, gente. No final do livro eu coloco que quem quiser consultar comigo, os contatos são tais, que são os mesmos, para pedir o livro em PDF, para pedir o livro impresso e companhia. Então, o fato do livro ser gratuito, ele gerou objeção em algumas pessoas. Tudo bem, existem os mais desconfiados. A outra objeção que eu vi é, não, são 160 páginas, é coisa demais. Dá para resumir? Uai, gente, mas o resumo está nas redes sociais. Sempre esteve no meu site, nos vídeos que eu faço, que eu repito muito a mesma coisa de hábitos saudáveis de vida, o resumo já está lá, sabe? Agora, a terceira objeção
ela me deixou meio alarmado, que é o seguinte, isso é básico demais, o que eu preciso é de um remédio, de um tratamento. É incrível, só que a maioria das pessoas que eu pude pesquisar, fazer uma pergunta de volta ou levantar e tudo, vem cá, a pessoa é saudável, às vezes até olhando nas redes sociais, a pessoa tem sintomas, as pessoas, homens e mulheres, né, têm sintomas, têm doenças, os hábitos de vida não são bons, mas ela acha que o sofrimento dela, que a doença dela, é questão de remédio e não de hábitos de vida. Eu vou até postar essa semana o exemplo de um empresário que veio consultar comigo, Ana, com sobrepeso, quase obesidade leve, e com diabetes e pressão alta. Às vezes é uma delas, tá? Eu vou dizer só um caso. E ele falou que quando veio consultar comigo, ele saiu do consultório meio assim, poxa, mas basicamente o que ele me falou são os hábitos de vida. Eu tenho que mudar meus hábitos? Né? Porque se espera do médico muitos remédios, muitos exames e um tratamento novo, né? Mas ele falou, não, deixa eu ler o material dele. Eu vim consultar, eu paguei essa grana, deixa eu ver. E aí ele viu e resolveu melhorar os hábitos de vida, começando por água, alimentação, exercício e respiração, só. O básico. E ele melhorou tanto que quando ele voltou, ele falou, eu não acredito que eu estou tão bem fazendo só isso. Como assim só isso? Sustentar o seu organismo e dar condições dele funcionar. Porque primeiro seu organismo precisa existir, depois ter condições de funcionar. E os hábitos de vida que dão isso. É o que mais importa. Mais recentemente, um médico foi num programa de talk show desses e falou 100% das doenças melhora ou se cura ou é prevenível por melhorar o estilo de vida, ponto. Um figurão de uma especialidade aí. Gente, é 100%. Se você não pode prevenir e curar, que é muito comum conseguir, sabe? Você pelo menos consegue melhorar o seu estado com os hábitos de vida. Mas a objeção de muitas pessoas que criticam é o seguinte, não, hábitos de vida ele fala sempre, eu já estou careca de saber, mas não faz. Então, meu povo perece por falta de conhecimento, está na Bíblia, e eu diria que perece por falta de prática também, porque se você já está careca de saber, por que não faz? Por que não faz? Sabe? Vai sair um vídeo meu sobre vitimismo em breve, esse vai pisar no calo de algumas pessoas. Por quê? A Gazeta do Povo soltou um artigo hoje ou ontem. Vitimismo não é um problema psicológico, não é uma questão psicológica ou política. É um problema que realmente ele acaba com as pessoas. Gente, veja bem, você ser vítima de um assalto, como eu fui, vítima de condições horríveis, degradantes para viver, sabe? Vítima de um acidente, de um trauma, eu entendo. Agora, vitimismo é a conduta de você usar isso para justificar a sua inércia e não fazer nada para fazer o seu melhor com isso. E eu, no vídeo, explico. Eu fui para a academia hoje de manhã cedo, com um pouquinho de dor na coluna, que eu tenho, porque eu fiquei com uma sequela do tiro na perna direita, inclusive vascular, a Ana Paula sabe disso, tá? Eu estou para fazer aquelas ecografias na clínica da Ana, já deve fazer uns 15 anos. Quando eu for a São Paulo, da próxima vez, eu vou fazer de acompanhamento, e aí eu tenho uma perna um pouco menor do que a outra, o que leva a uma carga na coluna que naturalmente me dá dores de coluna. Eu tenho os 2 ombros operados, porque eu malhei errado muito tempo da minha vida. Malhei, que faz bem, mas malhei errado a parte de ombro, sabe? Agora, eu não uso nada disso como desculpa para eu não malhar pelo menos 3 vezes por semana há 33 anos. Ser vítima é o que eu fui de um assalto e tomei 5 tiros na noite de 23 de novembro de 2001. Isso é ser vítima. Agora, vitimismo seria eu sentar num toco, como meu pai falava, mineiro, né? Lá de Arcos, sentar e a partir daí eu não faço nada direito na minha vida porque eu fui vítima de algo. Eu sou uma vítima da sociedade, sabe? Eu sou merecedor de autopiedade ou de piedade dos outros ou de sei lá o quê, e eu não faço o meu melhor com o que eu tenho, sabe? Então, as pessoas hoje em dia
elas ou não buscam conhecimento de qualidade. Meu vídeo mais assistido até hoje tem 400 mil visualizações de hipotireoidismo. Mas ele demorou 10 anos para atingir isso. Um vídeo de fofoca atualmente, de celebridade, atinge 1 milhão de visualizações em horas. Sabe? Então as pessoas têm o foco nas coisas erradas e depois reclamam dos resultados que obtêm nas áreas da vida, incluindo saúde. E aí as pessoas que até conseguem o conhecimento necessário, elas não colocam em prática, porque mexe com a zona de conforto, porque traz alguma emoção ou sentimento contraditório, porque vai mexer no comportamento do dia a dia, enfim. E aí, por falta de conhecimento ou por falta de prática, as pessoas estão aí ávidas pelo próximo medicamento que vai emagrecer, pelo próximo baixador de colesterol, pelo próximo controlador de acidez, sabe? Pelo próximo remédio anticâncer, ao invés de reduzir as suas próprias tendências de câncer, de acidez, de doenças crônicas, de obesidade. O mundo está complicado, mas foi como eu postei hoje, Ana. Se a gente tem gente que ainda acredita que a Terra é plana e que peito de vaca é que está causando efeito estufa, aí você tem que ir, no mínimo ir. Mas eu vou continuar tentando ajudar as pessoas nesse sentido. Obrigado pelo que você falou do livro. Agora eu queria ouvir de você o seguinte. Nós passamos por um período de pandemia e de tudo que veio com a pandemia, vou colocar desse jeito para o vídeo não ser derrubado depois, né? Várias coisas de 2020 para cá. Mas teve gente que simplesmente não aprendeu que cuidar da saúde é fundamental. Ou já esqueceu, sabe? E a gente sabe que agora a doença que causou a pandemia, saiu um estudo semana passada, não sei se saiu na Cell, um estudo revolucionário, né, já dizendo o seguinte, pois é, parece que o vírus, até no pós, ele ataca as mitocôndrias do corpo inteiro. Resultado, vem coisa muito pior por aí, porque as mitocôndrias são as usinas de energia de todas as nossas células. Mas antes disso, o grande breakdown foi descobrir que o vírus, mais do que afetar a parte respiratória e causar uma mega inflamação no organismo, ele é muito brutal com a parte circulatória. E dessa parte você entende super bem. Eu queria que você dissesse para nós, nesses 4 anos, que foi o ano de 2020, 2021, 2022, 2023, o que mais você viu que comprometeu a saúde circulatória, a saúde angiológica das pessoas? O que você mais tem pego em consultório? O que você tem feito? Qual é a sua ótica do que aconteceu e do que precisa ser feito daqui para frente pelas pessoas? Eu sempre, obrigada, Ícaro, pela oportunidade, né? E o que você fala é muito importante, né? E que, às vezes, as pessoas acham que a gente faz... Oi, Maria Fontanelli, tem várias pessoas bacanas aqui. Doutora Janaína Barbosa, que está aqui também. Acho que, com certeza, uma das pessoas que eu mais admiro na questão de saber sobre mente em todos os aspectos. E com certeza ela vai adorar esse seu vídeo de vitimismo. Bem, o que é importante se falar, Ícaro? Quando a gente faz vídeos, posts, coisas na rede social, existe, quando a gente se formou, a gente também fez lá o juramento, e tem essa questão da caridade, né? A caridade você pode fazer no seu consultório, você pode fazer ações voluntárias, você pode trabalhar numa faculdade de medicina voluntária, você pode fazer... Mas eu acho que a rede social nos permite fazer uma caridade mundial, né? Quando você vê um vídeo que dá 400 mil, 1 milhão, quantas pessoas ouviram, tiveram oportunidade e foram impactadas, né? Ah, mas isso é para levar a gente para o consultório. Quem pensa assim é muito simples. Eu quero que o cara que dirige a van dos meus filhos, que o professor que ensina meus filhos, para o cara que está dirigindo o avião, para o outro médico que me atende, o dentista, eles estejam saudáveis. Porque se ele estiver saudável, ele vai me atender bem. Ele vai cuidar bem do meu filho. A partir do momento em que a outra pessoa não está saudável, física e mentalmente, isso
a minha colega Janaína aqui vê, e cada vez a gente tem muitos pacientes em comum, a gente bate muito papo, a questão mental, ela está assim, degringolando em todas as faixas etárias. Quando você pega uma criança de 12 anos tomando 3 antidepressivos, quando você vê aí um monte de gente sendo rotulado TDAH, um monte de gente ganhando rótulo de autismo, até para ter benesses do governo, quando você vê um nível de suicídio em jovens que está uma coisa enorme, quando você vê um cara de 25 anos, formado em Direito, por uma grande faculdade, com pós-graduação, e que não tem autocuidado de limpeza, que chega numa consulta, aparecendo aqueles caras do Homem da Caverna, totalmente apático, sem vida social, e que está tomando 3 antidepressivos, você fala, não, tem alguma coisa errada, né? Eu brinco que nós, dos anos 70, né? Nós fomos forjados, a maioria dos nossos pais não teve faculdade, eu sou filha de 2 pessoas que têm a 4ª série, que são migrantes e que lutaram muito aqui em São Paulo para construir seus pequenos comércios de bairro e formaram 2 filhas, certo? E muitos de nós que estão aqui, você também. Então, nós tivemos muito menos oportunidades. Hoje você tem muito mais escolas públicas, faculdades públicas, financiamento do governo, cursos técnicos, você tem tudo na mão. A gente tinha que ter Barça, né? Quem tinha dinheiro tinha Barça, ou tirava xerox de coisa na Mirador, faculdade. Delta La Russe. Só quem tinha dinheiro. E era assim. Então, hoje o pessoal tem oportunidade de ouro, de prosperar. Então, assim, certo? É o que você falou, não sabem gerenciar o próprio tempo. É o famoso lá, eu gosto daquele Jordan Peterson, né? Você não arruma a sua cama, né? E quer Você que arrumar o mundo. quer arrumar o mundo, né? Sem ter base nenhuma. Então, assim, é complicado demais. Mas, assim, quanto à questão do Covid, vamos lá, quanto à questão da pandemia. Sim, cada dia mais a gente vê em todos os consultórios, em todos os âmbitos, quem é médico, quem é dentista, quem é psicólogo, minha irmã que é fonoaudióloga, o impacto que tudo isso trouxe, né? Na parte física, mental, de aprendizado. E tem gente que está voltando agora, depois de 3, 4 anos, abrindo quadros ou com uma piora do quadro vascular, tá? A gente sabia, né, soubemos aí no decorrer dos meses, né, principalmente com alguns marcadores, como o dedímero, com um aumento muito grande de trombose, TVP, embolia, infarto, derrame, piora da parte linfática, em que havia um tropismo muito grande da inflamação e das sequelas causadas pelo agente, né? E não só na parte vascular, mas na parte neurológica, a neuroinflamação, quantas paralisias faciais, quantas enxaquecas, quantas dormências pelo corpo, quantas quedas de imunidade, né? Nunca se teve tanta herpes zoster. Agora, Zoster, exatamente. uma coisa, herpes zoster você via em idoso, desnutrido, em câncer, em HIV. Agora o herpes zoster virou assim, né? Quase que uma coisa que aparece nos pronto-socorro. Muita gente não sabe diagnosticar, né? E E nunca se fora teve outras. tanta pneumonia por Mycoplasma pneumoniae em crianças e adolescentes. Ainda Exato, bem que então, estão se resolvendo sem sequelas, mas sim. Né? Então, o que acontece é que há. E quantas questões autoimunes, né? Eu faço muito ultrassom de tireoide, você sabe, então tem paciente que tinha feito ultrassom há 3 meses, aí a colega mandava, porque a paciente estava com dor, tudo, a hora que eu pegava a mesma imagem, abria um Hashimoto, né? Então as questões autoimunes, né? Na verdade, assim, é um compêndio, né? Você teve uma questão de um estresse muito grande, você teve muita gente voltando a fumar, comendo demais, bebendo demais. Me assusta hoje como as mulheres estão bebendo, e muito, né? A gente sabe que mulher não consegue lidar bem com álcool, não tem as mesmas enzimas digestivas, as mesmas enzimas de fígado, ela não consegue lidar, tem a caloria, elas incham, né? Elas pioram o padrão ansioso delas, elas alteram a questão de fertilidade. Então, tudo isso levou realmente aí a uma bagunça geral. Então, quem não tinha, como a gente falou no começo, um cuidado mínimo com a saúde, aí uma reserva de saúde,
realmente pereceu e está perecendo, né? O quanto tempo isso vai, se fala em uma década, pode ser que seja muito mais, né, Ícaro? Então, assim, eu acho que ter essa conscientização, e também tivemos o contrário. Eu tive pessoas que, com home office, hoje, ela não precisa dirigir mais 3 horas, então ela dorme melhor, ela acorda e toma café em casa com os filhos, ela tem feito exercício, ela tem feito yoga, ela fez coisa online, ela voltou a estudar. Tiveram muitos divórcios, né? A gente brinca, nunca teve tantos divórcios, porque se teve ali o dia a dia, então as relações que já estavam ruins acabaram se quebrando, outras se reconstruíram, então a gente fala que a gente tem os divórcios e tem os bebês que chegaram, né? Então, acho que foi assim realmente uma situação muito emblemática, a gente tem que ver, fazer uma autoanálise, eu acho que agora, talvez seja a hora de cada um fazer uma autoanálise e de fazer uma análise dentro do seu contexto de trabalho, de família, o quanto tudo isso foi positivo ou negativo e o que realmente você deve fazer, né, com essa informação, né? Então, e lembrar que a gente não está livre de ter mais uma terceira, quarta, quinta situação por aí. E outra coisa, existem, não precisa ter uma pandemia, vocês têm as doenças do dia a dia, né? Então, e você tem os seus marcadores genéticos, quem tem marcador para Alzheimer, quem tem marcador para câncer, para doença cardiovascular, sabe-se que o teu entorno pode ser um gatilho muito poderoso, né? A gente sabe que no Alzheimer a questão glicotóxica, que é a principal, né? Então, você ter uma dieta aí rica em açúcar, um colesterol alto, não fazer seu cuidado hormonal na andropausa, na menopausa, isso pode fazer com que você tenha Alzheimer muito cedo, né? Nós temos casos aqui já de pacientes com 48 anos, o que assusta, né? E principalmente as mulheres têm muito mais que os homens, né? Pelo menos a casuística é que as mulheres têm muito mais que os homens. E da sua área? Varizes, trombose, lipedema, o que que aumentou? O que que você Tudo. acha que tanto os hábitos de vida, quanto os suplementos, quanto esse novo cuidado que todo mundo precisa ter com a saúde, o que que você, como vascular e integrativa, viu acontecer e vê que as pessoas precisam fazer para mudar a realidade que ainda está vindo? Bem, eu sempre falo que a doença cardiovascular ainda é a primeira causa de morte no mundo e que a gente tem um risco de até de 70% quando você tem histórico familiar de desenvolvê-las, né? Sejam as varizes, sejam os entupimentos arteriais que podem levar aí a feridas, a infarto, a derrame, né? E, e a questão linfática é uma questão aí muito, tem uma miscelânea muito grande, né? Você pode ter uma doença linfática genético familiar, você pode ter uma doença linfática adquirida por conta de questões hormonais, por conta de doença autoimune, câncer, infecções, né? Tem hoje a questão do lipedema, que está sendo bem explorada por alguns grandes colegas de uma forma positiva e também já está sendo aí usada de uma maneira errônea por outros, querendo prometer um milagre, né? Pessoas que não têm, a gente sabe que o cuidado vascular sempre é multidisciplinar, né? Porque os hábitos de vida impactam positivo ou negativamente na área vascular. Então, assim, alimentação, então, apoio nutricional. Exercício, então, um apoio realmente do educador físico, do personal, ou de pelo menos que essa pessoa tenha um suporte nessa área. Você tem os fisioterapeutas que também auxiliam para a reabilitação deste paciente para voltar, por exemplo, a uma atividade física. Existem algumas coisas dentro da fisioterapia que ajudam muito na parte vascular. O Pilates auxilia muito na parte vascular, certo? Você ter um diagnóstico correto, por exemplo, da parte ortopédica, também ajuda bastante, que o paciente que anda melhor, ele tem uma parte vascular melhor, tá? Pacientes que têm dismorfismos, então, por exemplo, um paciente tem um linfedema, um paciente que tem uma úlcera, um paciente que tem uma perna escura, o paciente tem um lipedema.
ele precisa muitas vezes também da parte psicológica. O paciente tem uma compulsão alimentar, então assim, eu acho que o cuidado sempre é multidisciplinar, né, Ícaro? Né? Então, assim, você hoje tem vários colegas, seja ao vivo, seja na internet, que podem contribuir para você, né, para tudo isso. Então, dentro da área vascular, sim, houve uma piora de vários quadros, como eu te falei. Sobrepeso, falta de exercício, gente que voltou a fumar, abuso alimentar, pacientes que estão permanecendo muito tempo sentados em home office, né? Então, eu fiz 2 lives com 2 físios que estavam ajudando aí na orientação, bem no começo da pandemia. Quem for lá no meu Instagram talvez ache ainda, com a Vanessa e a Monique, doutora Vanessa, doutora Monique. Sou pessoa que fica 14, 15, 16 horas sentada em home office, vai perdendo massa muscular, vai perdendo massa óssea, né? Então vai piorando todos os sintomas de costas, de joelho, né? Piora o edema, eles esquecem de usar meia elástica em casa. Então, assim, são muitos tópicos, mas tudo se baseia o quê? Parte cardiovascular tem a questão genética, mas a questão dos gatilhos ambientais, ou seja, alimentação, exercício, cuidados de higiene, a parte respiratória aí para o retorno venoso, tudo isso ajuda a você a prevenir. Isso, com certeza, como eu falo, o seu curso uma das minhas, né? Todos os seus livros são uma das minhas prescrições. E quanto à parte de suplementação, o suplemento, ele pode realmente, tem suplementos excelentes que podem dar a base para auxílio desses pacientes, tanto em retornar a uma saúde, como a prevenir. Então, o ômega 3 é um excelente colega aí que pode melhorar a questão do colesterol, pode ajudar a prevenir placas, pode melhorar placas pré-existentes. É um antiagregante, funciona como uma aspirina-like, tá? Em alguns casos, tudo isso tem que ser muito bem pautado, né? Você tem, como alguém perguntou aqui, piquenogenol. Piquenogenol é fantástico, tem um livro deste tamanho. Ele é um bombrilzão. Ele é para pele, para parte vascular, para gordura visceral. É um cara muito bacana, tópico e via oral. Você tem os antigos castanha da Índia, rutina, certo? Você tem o amamelis, você tem o meliolotus, né? Mas a parte, por exemplo, de água, é super importante o paciente tomar água, né? A gente fala em 30 ml por quilo de peso, né, Ícaro? Me corrija se eu estiver errado, mas o cara que não toma água, ele vai ter muito mais tendência a ter trombose, muito mais tendência a ter inchaço, muito mais tendência a ter uma pele seca. Aí se ele já tem varizes, isso piora. Então, assim, é como você falou, é o básico, né? A base da casa realmente tem que ser o que você sempre nos presenteia nas suas lives, nos seus livros, são as questões do dia a dia. Ah, isso custa caro. Gente, tomar água, comer certinho, comer o que está na feira. Ah, eu não tenho dinheiro para academia. Mas tem estacionamento no seu prédio? Você pode pegar uns elásticos, você pode pegar umas toalhas. Tem tantos exercícios, tem uns caras bacanas, inclusive, que passam isso, né? Então, acho que assim, é adaptar, né? É adaptar o que você tem. O Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, é fazer, deixa eu ver se eu lembro a frase, fazer o melhor com as condições que você tem. As condições são essas hoje? Ok. As condições amanhã são piores? Ok. Vão ser melhores? Ok. Então fazer é igual você abre a tua geladeira, só tem 2 tomates e 3 ovos. Vou fazer aqui uma bela omelete. Amanhã pode ter um quilo de filé de frango. É assim, né? Eu acho que tem que ser por aí. Sim, só pegando o seu exemplo, hoje tem 2 ovos e 2 tomates, você faz um omelete. Amanhã pode ter um filé de frango. Ok, principalmente se você levantar a bunda e for comprar, né? É o que eu acho muito importante que as pessoas entendam, que é buscar o conhecimento, né? Selecionar o que daquilo você vai aplicar na sua vida que seja importante, né? E planejar como aplicar aquilo. A Gigi, a minha filha, acabou de entrar na live. Você viu aí, Alcântara Gil? Ela entrou. Depois você volta à Vamos ver. live, que eu falei bem de você, te dei parabéns pela sua formatura. Aí, Futura viu, Gigi? colega, né? Se Deus quiser.
Aqui de casa eu não sei Pois se vai é, sair médico, mas ela tô achando, né? pois é, gente. A minha filha, ela veio dizer nos últimos anos que está pensando em fazer medicina, né? E o que só tem uma coisa que me preocupa: se o lado negro da força, o lado sedutor da medicina convencional, não vai seduzir, porque o meu melhor para mostrar para ela o que é medicina de verdade, eu vou fazer. Tanto que ela já vive imersa nesse método Domine Sua Saúde, de água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, e também de saúde mental, espiritual, social, suplementação, sabe? Da questão de programação, reprogramação mental positiva e companhia. Mas a gente sabe que a sedução, tanto da zona de conforto, quanto de uma medicina que vive muito mais de clientes do que de pacientes, né, Ana? Ela é muito grande, né? Não só para médicos, principalmente para o usuário que está do outro lado. Bom, Aninha, eu queria te dar bastante tempo para você encerrar essa live, porque agora só tem mais 9 minutos, né? Naquele tempo maluco que às vezes o Instagram, o que é bom passa rápido, né? Que às vezes o Instagram bloqueia ainda em 1 hora. Então eu queria, por favor, que você colocasse as dicas que você dá para as pessoas enfrentarem melhor o que está acontecendo na tua área e na parte sob o prisma da integrativa e tudo, certo? E deixasse, então, seus conselhos finais de saúde para as pessoas. Aí eu termino. Tá, joia. Então, acho que primeiro de tudo, a saúde cardiovascular, eu sempre brinco que ela apanha de todo mundo. Então, a gente tem aí uma incidência, tem um risco maior da parte cardiovascular, principalmente quando você tem questões genéticas. Então, se seu pai, tua mãe, teu avô, varizes, trombose, derrame, infarto, morte súbita, aneurisma, perna inchada, erisipela, tudo. Todos esses aspectos são da questão vascular. A maioria das pessoas vai procurar o vascular ou quando um médico mandou, ou na grande maioria por conta da questão estética. Então, você saber o seu risco vascular é importantíssima. É uma questão importantíssima. Eu sei o meu risco vascular, né? Por quê? Como é um fato que tem um risco grande na sua área de saúde, e você pode, através de todas essas ferramentas, evitá-los, por que não? Né? Então, se eu sei que o meu pai é hipertenso, e todo mundo na família do meu pai é hipertenso, que tem muito infarto, quais são as questões que eu posso prevenir? Se eu sou mulher, evitar anticoncepcional desde a adolescência, fazer Sim. atividade física, tomar bastante água, comer alimentos com um teor de sódio menor, não zerar o sódio, tá? Tem muita gente que está vindo com hiponatremia, né, Ícaro? Até isso. Uhum. Mas ter essa questão, evitar o fumo, fazer uso de meias elásticas, porque eu sei que eu tenho um retorno venoso melhor. Se na minha família tem muita trombose e embolia, primeiro de tudo, e que eu acho que tem que fazer, e isso vai um recado para ginecologistas, e pelo amor de Deus, a gente tem algumas grandes colegas, façam avaliação de trombofilia nas suas meninas. Dermatos, façam, não vão dando anticoncepcional para regular síndrome de ovário policístico, endometriose e espinha, sem antes saber se essa moça tem uma trombofilia. O que é trombofilia? São erros genéticos que aumentam o risco de trombose, e que foi uma das principais causas de problemas durante a pandemia. Por quê? Porque pessoas que tiveram a infecção e eram trombofílicas tiveram muito mais tromboses, infartos e derrames. Eu tenho praticamente 50 casos tabulados no consultório graves, tá? Então, quais são os principais exames? E que esses exames são feitos no convênio, são feitos no SUS. Há 15 anos atrás, a maioria deles nem tinha no Brasil, né? Então, fator 2, fator 5, fator 7, eu sempre falo 2, 5, 7, 9 e 10. Era uma regra mnemônica. E a mutação do MTHFR, tá? Que isso é uma live à parte. A gente ainda tem que chamar a Isabela, que é uma grande geneticista aí que pode nos brindar com o seu conhecimento. Então, saber se essa moça é trombofílica antes de ficar dando anticoncepcional.
Para quê? Para que com 25 anos ela não infarte. Ou para que quando ela for fazer a plástica dela, ela não tenha uma embolia. Ou quando ela for para a Disney, ela não tenha uma embolia. Ou quando ela for ter neném, ela não tenha um abortamento. Certo? Então tem que se fazer. Então esse é um recado importante para você, mulher, que toma anticoncepcional, ou que vai começar a reposição hormonal, ou que a sua filha vai passar no ginecologista, ou que você vai engravidar. Exija da sua ginecologista. Se ela não quer fazer, procura um vascular para ver qual o seu risco de tromboses, qual o seu risco de trombofilia, para que você depois não seja pega com calça curta. E muitas vezes pode ser até fatal, né, Ícaro? Tá? Então, acho que é importante isso. Saber o seu risco vascular, saber o que você pode fazer. Então, olha, minha profissão é tal. Fico o dia inteiro sentado, fico o dia inteiro em pé. Uma meia elástica de compressão leve, 3/4 até o joelho, vai te diminuir o risco de hipertensão, diminuir o risco de inchaço, ajudar seus rins, diminuir o risco de desenvolvimento de varizes. Tá? O uso de meias elásticas durante atividade física. Quem passa comigo sabe que eu falo, que eu mostro. Ajuda demais o retorno venoso. Esse músculo não fica cozido para o outro dia você fazer atividade física. Melhora a drenagem linfática durante a atividade física. Evita o desenvolvimento de varizes dos atletas, que a gente diz. Tá bom? Melhora a sua parte de celulite. Então, existem meias elásticas hoje super acessíveis em várias lojas de esporte. Tá bom? Deve ser usado. Pode ser usado em tudo. Eu uso no Pilates, até o doutor André fala, você aguenta bem. Pode usar em tudo, tá? Ajuda demais o retorno venoso. Então, são coisas que você pode agregar. Pacientes acima dos 50 anos, todos devem fazer ultrassom de carótida, tá? A carótida é aqui no pescoço, é essa que você põe a mão e você sente a pulsação, e ela é o nosso espelho da saúde cardiovascular, tá? Sim. Eu vou te falar que eu já faço ultrassom de carótida em criança. Por quê? Eu tenho cardiopediatras que me mandam. Crianças com colesterol, obesidade, diabetes, elas podem já ter o quê? Sinais de aumento do que a gente chama de complexo médio intimal, que é como se fosse o tapetinho da artéria. E se essa criança já começa a ter um aumento, isso é medido em milímetros, já quer dizer que a patologia de base dela, qualquer uma dessas que eu falei, já está levando a um estresse oxidativo importante, e esse cara, com certeza, na adolescência ou na fase adulta jovem, vai ter grande risco de infarto, de AVC e de hipertensão, tá? E Então, se for mulher, ainda pode receber a prescrição de anticoncepcionais, porque ninguém faz o exame nessa idade, né? sim. Então, hoje, o ultrassom de carótida eu faço em todo mundo. Primeiro, para saber se o paciente não tem alguma malformação. Segundo, para ver se ele já não está tendo um grau de estresse oxidativo, tá? Então, aqui é padrão ouro, não dói, é um gelzinho, é feito em todo lugar, é feito no SUS, porque eu fiz muito no SUS, é feito pelo convênio, é um exame que particular custa aí entre 200 a 700 reais, depende de onde você vai fazer, e que vai te dar uma tranquilidade, tá? Porque se eu tenho uma carótida boa, eu tenho uma garantia que a minha coronária também tá boa. E me assusta, Ícaro, a quantidade de gente, de colega, tá? Que infelizmente vê pequenas placas em carótida e acha isso, é só uma plaquinha. Gente, não é uma plaquinha. Se aquela plaquinha já tá lá, essa carótida já vem aí há uns 5 anos apanhando. Esse cara tá com alguma questão errada no metabolismo dele. Tá com uma homocisteína alta, uma ferritina alta, tá com uma pré-diabetes, né? Tá aí com distúrbio hormonal. E se ele já tem uma placa aqui, numa artéria deste tamanho, imagina numa coronária deste tamanho, tá? Então, assim, são pequenos sinais, né? Que você pode pegar num exame simples, reprodutível, indolor, e que já vai te dar uma dica, né? Então, é importante sim. Se você pega hoje um jovem de 25 anos com obesidade, sedentarismo, homocisteína alta, trombofílico, fumante, só come junk food, dá uma olhada na carótida desse cara. Muitas vezes ali já Excelente tem dica. um complexo médio intimal lá de 14, de 12. Esse cara já tá, ele já tá com LDL oxidado. Então, é importantíssimo, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, quem me conhece aqui, tem aqui a Fátima, maravilhosa psicóloga também, a Janaína também já foi minha paciente, várias pessoas estão aqui, são meus pacientes. Tudo que eu estou falando aqui não é roteirinho de live, tá? Aqui não tem nenhum quadrinho, não.
eu falo para todo mundo nas consultas, nos ultrassons que eu tenho oportunidade, tá certo? E quem quiser ver o meu material, tá aí no @draninha, a gente deu uma reorganizada. Tem alguns vídeos lá no YouTube do Dr. Alain, você pôr Dr. Alain Carote, Dr. Alain Varizes, tá? E quem quiser entrar aí nos meus vídeos do Insta, mandar pergunta, eu sempre respondo, tá bom? Eu acho importante. E aproveitar aí o material do Ícaro, porque vocês não precisam ter uma doença vascular para tratar. Se vocês já começarem a dominar a sua saúde, né? No máximo que eu vou fazer é revisão cada 3 anos, né? Gente, a Ana realmente responde, ela é uma médica extremamente conceituada, técnica, foi preceptora aí de residência, então ela tem um lado acadêmico bem desenvolvido, mas acima de tudo tem um lado humano e uma vontade de ajudar as pessoas que são muito além da maioria dos médicos por aí, viu? Vale a pena vocês acessarem o material dela, tá aqui em cima nos links, né? @draninha, tudo junto, Draninha, tá bom? Eu vou encerrar agradecendo a participação da Ana e as palavras sobre o domínio em sua saúde e sobre o meu trabalho. Lembrando que você pode baixar o livro gratuitamente pelo www.dominioemsuasaude.com.br ou pelo link da bio, ou mandando um WhatsApp lá para o meu consultório, 6199-646-7775, e a gente caminha na hora, não pega nenhum dado seu. O PDF é gratuito para você ler, praticar e espalhar para quem você quiser. E a doutora Ana Paula, ela atende em São Paulo, na clínica HRI, tá bom? E você quer deixar o contato ou por onde fica mais fácil de te achar, Ariane? É só entrar no link do Draninha e eu queria convidar vocês sobre esse assunto, sobre trombose, pandemia, prevenção, trombofilia. Tem uma live minha com a Alain, de mais ou menos 2 meses, que deu 1h30, com várias perguntas dos internautas, perguntas maravilhosas, e que você vai poder aprender um pouco mais, eu vou falar mais, tem também um bate-papo com os internautas, e que eu acho que é muito interessante para todos, tá? Tá no YouTube? Tá no YouTube, exatamente, tá bom? Agradeço e fico à disposição para a gente conversar mais, que eu acho que tem assuntos bem legais que a gente vai poder aí tecer para esse 2024, né, Ícaro? Você sabe que com certeza a gente vai voltar várias vezes aqui. Ana, beijo, que Deus te abençoe muito, muito obrigado. A gente vai se Obrigada eu. falando e até breve, viu? Revejam o vídeo. Comecem lá de cima, quem entrou depois. 257910 MTHFR, ecografia de carótidas. Já foram dicas de ouro para todo mundo aqui, viu? Tá Um ótimo. abraço, fique com Beijo, Deus. querido. Tchau. Beijo, até mais.